José Mourinho já disse que conquistar títulos com o Manchester United foi um milagre e que a temporada em que ele venceu a Copa da Liga e a Liga Europa foi a mais difícil da carreira dele. Durante a passagem do Mourinho pelo United, ele acumulou polêmica com seus jogadores, cobrou gente interna e publicamente. Mas será que esse time era tão ruim assim para ele falar desse jeito? No vídeo de hoje, a gente vai analisar jogador por jogador aquele elenco do United que conquistou a dobradinha na temporada 16-17 e como a carreira deles continuou depois daquilo ali. E vamos descobrir se o time era tão ruim pro Mourinho falar desse jeito ou se ele estava exagerando. E antes da gente começar essa análise, deixa eu me apresentar. Eu sou o Gui e tô sempre falando de futebol aqui no meu canal. Então começar analisando esse time pela defesa, pelos goleiros. O primeiro deles, De Gea, era o titular do time naquela época e é um cara que eu tenho até vídeo aqui sobre ele, sobre como ele tá desempregado, vou deixar aqui no card. O De Gea teve uma boa temporada ali em 16-17. Na temporada seguinte, ele chegou a ser o melhor goleiro do mundo, porque ele entrou na seleção da FIFA. Então, um cara que teve uma ótima carreira até ser dispensado por Erik ten Hag na temporada 22-23. O outro goleiro era Sérgio Romero, argentino, aquele que era o goleiro da Argentina na Copa de 2014. Ele foi o titular na campanha do título da Liga Europa. Mas no United ele acabou sempre sendo reserva. Isso aí talvez tenha sido o seu maior momento de brilho. De resto é uma passagem meio apagada, ele acabou saindo para ir jogar no Veneza, depois ele voltou para o Boca Juniors, onde ele tem tido certo destaque. Entrando nos zagueiros, a gente começa com Eric Bailly, que teve ótima passagem pelo United. Ele jogou bem nessa temporada 16-17, o problema é que ele começa a conviver com as lesões, vai perdendo o ritmo de jogo. O United emprestou ele para o Olympique de Marseille até que decidem vendê-lo. E ele foi vendido para o Besiktas. Só que no Besiktas, em 2023, ele simplesmente foi dispensado depois de 8 jogos por não apresentar um nível bom. Então a carreira dele foi ladeira abaixo. Outro zagueiro dessa equipe era o holandês Daley Blind, que no United tem uma passagem regular para boa, mas a carreira dele pós-clube, ela sim é muito boa. Ele vai para o Ajax, vira capitão do time, sempre jogou muito bem, apresentou um problema no coração, se recuperou, voltou a jogar e mais recentemente foi ao Girona e fez parte da equipe que foi sensação de La Liga na temporada 23-24. Outro zagueiro dessa equipe era o Fosu Mensah. Ele dispensa comentários, não tem nem o que falar aqui, né? Vamos pro próximo, que é o Phil Jones, que um dia Sir Alex Ferguson falou que poderia ser o maior jogador da história do Manchester United. Isso aí só serve pra gente ver como até os grandes treinadores podem errar. E a única coisa que a gente não consegue explicar sobre o Phil Jones é como ele passou tanto tempo no clube. Foram 12 anos. Ficou de 2011 a 2023. Inexplicável. Último zagueiro dessa equipe aí, o Smalling, que no United nunca apresentou aquele nível que se esperava dele. Assim como muitos dos jogadores desse elenco aí, como vocês vão ver. O Smalling saiu do Manchester United, foi jogar na Roma, por coincidência ele reencontrou o Mourinho e juntos eles conquistaram a Conference League. No clube italiano ele vive tranquilamente a melhor fase da carreira. Entrando já nos laterais, a gente tem o Darmian, que nunca conseguiu se consolidar no clube. Teve um bom início, viveu altos e baixos, em 16-17 aí nas conquistas. Ele foi importante, mas na temporada seguinte jogou apenas 8 jogos. Acabou saindo e teve uma sobrevida na carreira ali na Inter, onde foi campeão italiano e onde é um jogador importante até hoje. Outro lateral que nunca se consolidou foi Marcos Rojo, o argentino que, assim como alguns de seus companheiros, conviveu muito com lesões, nunca apresentou o nível esperado e acabou deixando o clube. Hoje ele também veio jogar no Boca Juniors, assim como seu companheiro à época, Sérgio Romero. Agora a gente entra em um jogador que teve muitos problemas com o Mourinho, Luke Shaw. Ele já disse em entrevista que trabalhar com o Mourinho para ele foi ótimo, porque sobreviver àquilo fez ele ser mentalmente muito forte. O treinador costumava cobrá-lo internamente, costumava cobrá-lo
publicamente sempre reclamou muito da postura do Shaw, tanto nos treinos quanto nos jogos, e mesmo quando o Mourinho já não treinava mais ninguém, estava comentando a Eurocopa em 2021, ele continuava cornetando as performances do Shaw pela seleção inglesa. O Shaw chegou a responder, dizer para o Mourinho, move on, me esquece, vai, bola pra frente. A gente ainda tem mais dois jogadores que faziam a lateral nesse elenco. Antônio Valencia, que é um nome muito respeitado no Manchester United. Jogou de ponta no início da sua passagem, foi para a lateral direita e sempre cumpriu muito bem a função. Deixou o clube em 2019, mas saiu por cima, deixou uma imagem em que os torcedores gostam dele até hoje. Outro que entra naquela turma dos que nunca jogou o que se esperava é o Ashley Young. Ele deixou o Manchester United em 2020 sem deixar saudades, mas se tornou o terceiro inglês da história, apenas o terceiro, a conquistar a Série A, jogando pela Internazionale. E o curioso é que hoje, aos 39 anos, o Ashley Young ainda joga na Premier League, ele defende o Everton. Partindo para o meio campo, a gente tem Michael Carrick, que já estava em reta final da carreira, se aposentou na temporada seguinte, aos 37 anos, como uma lenda do clube. Já o Fellaini é um jogador que a gente não consegue entender como chegou num nível tão alto. Ele não é tão ruim quanto costumam dizer por aí, mas também não tinha bola para jogar no Manchester United. Foi para a China em 2018 e lá ele tá até hoje. Pelo menos deve estar ganhando muito bem. Já o Ander Herrera é daqueles que agrada a torcida, agrada os críticos e agrada o treinador. É um cara muito voluntarioso e que sabe jogar bola. Ele deixou uma boa imagem no United na temporada seguinte. Ganhou o prêmio de melhor jogador da equipe em 2018, mas ele acabou deixando o clube porque quando o contrato dele terminou, o United queria pagar uma coisa, ele queria ganhar mais, apareceu o PSG pagando muito do que ele queria, mas depois disso a carreira dele foi meio que ladeira abaixo, nunca teve tantas chances em Paris e acabou voltando para o Athletic Bilbao, o time que o revelou. Jesse Lingard é mais um da turma dos que nunca jogaram o esperado. E aí o engraçado é que o Lingard ele foi emprestado ao West Ham e nessa época ele jogou muito, tanto que o West Ham queria contratá-lo. Tava tudo certo, o Lingard ia deixar o United, ia jogar no West Ham, ia ser feliz provavelmente. Só que de última hora o clube decidiu barrar essa venda, decidiu que o jogador ia ficar, e aí sabe o que aconteceu? O Lingard foi mal de novo. Ficou mais uma temporada jogando mal, até que o Nottingham Forest decidiu comprá-lo, talvez pelo que ele tivesse feito no West Ham. E aí sabe o que aconteceu? Jogou mal. Jogou mal, não fez gol, não deu assistência no Nottingham Forest, acabou indo jogar na liga coreana, ele foi pra Coreia. E aí você sabe o que aconteceu? Ele foi bem? Não, ele continuou jogando mal. Chegou até a ser criticado pelo seu técnico publicamente por não estar se esforçando o suficiente. Que fase do Lingard, hein? O Mata teve uma passagem digna pelo clube, mas talvez ele tenha ficado mais tempo do que devesse. O contrato dele podia ter sido encerrado antes. Foi jogar no Fenerbahçe e hoje ele joga no Japão. Mkhitaryan, o armeno que ninguém consegue escrever o nome sem ter que consultar. É muito difícil. Ele até teve uma passagem ok, mas na temporada seguinte foi trocado pelo Alexis Sanchez. Então, Mkhitaryan foi pro Arsenal, Alexis Sanchez foi pro United, numa troca que foi ruim para todo mundo. Sanchez, que jogava muito em Londres, não foi bem em Manchester. O Mkhitaryan não foi bem no time do Arsenal e os dois acabaram saindo, inclusive. Eles se reencontraram na Inter. Antes disso, o Mkhitaryan reencontrou o Mourinho na Roma, assim como o Smalling, foi campeão da Conference junto com o Smalling e o Mourinho, e acabou indo para a Inter, onde na temporada passada conquistou a Série A. Pogba, talvez o jogador que mais tenha tido problemas de relacionamento com José Mourinho. O treinador costumava criticar o francês internamente, publicamente, provavelmente era o jogador que ele mais cobrava. Também provavelmente era o jogador de quem ele mais esperava. Todo mundo sabe que o Pogba é muito talentoso. E mesmo quando ele desempenhava mal no United nessa época, ele desempenhava muito bem pela seleção francesa.
Só que o relacionamento dos dois acabou se desgastando muito. Chegou um momento em que ambos nem se falavam mais. O clima pro Pogba ficou tão ruim nessa passagem que ele acabou saindo do clube depois que seu contrato acabou. Foi para Juventus e aí uma temporada de muitas lesões, a primeira dele, e na segunda veio o doping que praticamente acabou com a carreira. Ele tá suspenso por 2 anos e a gente não sabe se o francês vai voltar a jogar futebol profissionalmente um dia. Entrando finalmente no ataque, a gente começa com Ibrahimovic, um fã declarado de José Mourinho. O Ibra vinha jogando muito naquela temporada. Era provavelmente o melhor jogador da equipe, só que teve uma lesão grave no seu joelho. E aí ele acabou perdendo boa parte da temporada, mas foi um cara muito importante. Na temporada seguinte ele acabou voltando, jogou um pouquinho pelo Manchester United, depois foi para sua aventura na Major League Soccer e ainda deu tempo dele voltar para o Milan, ser campeão, quebrando um jejum de 11 anos da equipe sem vencer a Série A. Anthony Martial era um cara que prometia muito, chegou a conquistar o prêmio de Golden Boy. Todo mundo esperava que ele fosse ser um dos grandes jogadores do United. No contrato dele tinha até uma cláusula que o United teria que pagar mais ao Mônaco caso ele conquistasse a Bola de Ouro. O Martial teve bons momentos pela equipe, ele chegou a ser eleito o melhor jogador do time em 2020, mas acabou se machucando muito, perdeu espaço e entra naquele hall de jogadores que nunca jogou tudo o que se esperava. Tá recheado deles nesse time, né? Marcus Rashford é hoje um dos melhores jogadores da equipe. Nessa época ele era apenas um jovem surgindo, mas já jogava bem, oscilou um pouco na carreira, mas depois da Copa do Mundo de 2022, o Rashford pareceu que atingiu o seu potencial máximo. Parecia que ele entraria para o hall dos grandes jogadores do futebol mundial. Veio a temporada seguinte, seu desempenho caiu, ele se envolveu em polêmicas extra-campo, mas é um cara muito respeitado no time até hoje e é um dos jogadores mais importantes. Wayne Rooney, você lembrava que o Rooney estava nesse time? Pois é, aquela foi a última temporada dele, que tinha 32 anos na época. Já estava numa fase mais descendente da carreira. Se despediu do United com as conquistas, foi jogar no Everton, depois foi jogar na Major League Soccer, acabou voltando para a Inglaterra em 2021, onde ele era jogador e treinador no Derby County. E aí, o que vocês acharam desse elenco do United? Ele era tão ruim assim? O Mourinho tinha razão em reclamar, ele tem razão em dizer que foi o trabalho mais difícil da carreira dele, que foi um milagre conseguir esses títulos? Bom, é fato que além dos jogadores, a gente sabe que o United sempre teve muitos problemas internos ali de hierarquia e até problemas estruturais, como o próprio Cristiano Ronaldo expôs que quando ele voltou ao clube, ele encontrou aquele mesmo que tinha deixado em 2009. As instalações do clube eram as mesmas. A conclusão que dá para tirar é que esse elenco tinha muita gente que prometia e acabou não entregando tanto. Provavelmente se esperava mais daqueles jogadores. E talvez o Mourinho tenha um pouco de razão nessa história aí, sim. O time não era tudo isso e não se esperava muitas conquistas. Não pensando em tudo que os jogadores podiam, mas em tudo que eles entregavam. E se você ficou nesse vídeo até aqui, aproveita, deixa o seu like, se inscreve no meu canal, me segue em todas as outras redes aí, ó, Gui Galdames, tem o link na descrição. Eu falo de futebol todos os dias em todas elas. E para você eu deixo o meu grande abraço.